TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Bom dia, amigos ouvintes e telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nesta manhã de terça-feira nós estamos despertando vocês do sono profundo que vocês se encontravam. E é com muita alegria que nesta manhã nós possamos aqui tratarmos de assuntos pertinentes à doutrina espírita, respondendo uma série de indagações que vocês estariam fazendo nesse presente momento. Este programa Nova Era é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. E para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui nessa sala de aulas e pedimos a vocês, telespectadores, a licença de poder entrar no seu lar, na sua casa e fazermos aí essa sala virtual, na onde aqui estaremos tratando de um assunto de suma importância do seu interesse e do interesse da comunidade em geral. Pluralidade dos mundos habitados. É o nosso tema dessa manhã. E para responder essas indagações, nós convidamos nosso estimado amigo Plauto Gianni, um amigo do Movimento Espírita de Divinópolis, que é um orador, é um elemento estudioso, pesquisador da doutrina espírita. E, no entanto, nós o convidamos, o Plauto. Bom dia, Plauto. Bom dia, Vicente. Bom dia aos telespectadores. Muita paz a todos. E o Plauto veio com muita boa vontade para responder para nós essas perguntas que você, nesse momento, estaria fazendo. Com isso, Plauto, a gente começa nessa terça-feira fria, né? O programa Nova Era, perguntando a você qual o significado dessa... Como se pode entender pluralidade dos mundos habitados? Muito bem, Vicente. É com muita alegria que estamos aqui. A questão 55 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta aos imortais. Os globos, os mundos, os planetas que circulam o espaço, são habitados? Os espíritos? Sim, são habitados. E nós, pobres mortais, os homens, estamos longe de ser os primeiros em inteligência, em sabedoria e em perfeição. Aí vamos entrar naquela questão do nosso orgulho, né? Deus iria fazer essa imensidão, esse cosmos, esse universo, para apenas nosso deleite? Obviamente que não. Muita pretensão, né, Paulo? É muita pretensão. E se a gente observar a nossa Via Láctea, você que também que é um profundo conhecedor dos astros, da astronomia, a gente verifica o quê? Só na Via Láctea nós temos em torno de 200 bilhões de sóis. E mais de 50 milhões de planetas quase semelhantes ao nosso. Aí, somente a Terra seria habitada? Claro que não. Então, pluralidade dos mundos habitados, ou seja, os mundos são habitados. Como? De várias formas, em várias dimensões. Aí nós podemos salientar um simples exemplo que os astrofísicos nos dão, o seguinte: se a gente pega a Via Láctea, ela está no cantinho muito minúsculo do universo, pequeno. É como se a gente pegasse uma moedinha de 50 centavos e colocasse ela dentro dos Estados Unidos, e o resto seria o universo. E como se a gente pegasse a Terra e colocasse um disco CD e a colocasse dentro da Via Láctea. Ou seja, olha a dimensão. Né, e o nosso Sol é de quinta grandeza apenas. E o nosso planetinha Terra é um dos menores do nosso sistema solar. Kardec, através dos Espíritos, na Revista Espírita, nos fala das habitações de Júpiter, em Saturno, em Marte, dando controvérsias, porém, esse tipo de pesquisa compete à ciência, à astronomia, estudar.
a gente pega o lado que Kardec nos proporcionou através da espiritualidade superior. Então, pluralidade dos mundos habitados. Os mundos são habitados. Todos os planetas. Inclusive, né, Plauto, essa temática é um dos pontos basilares da doutrina espírita. Isto. É um dos pontos fundamentais da nossa doutrina espírita. Faz parte dos princípios básicos da doutrina. Exatamente. Então, podemos concluir, então, que, de certa forma, os mundos, quando se fala em mundo, nós estamos falando de algo subjetivo. Subjetivo. É a condição. É a condição. É a condição. O planeta físico. O planeta é a casa. O mundo é a condição onde se aloja o mundo. Exatamente. Quando se fala em mundo de expiação e provas, como a Terra está passando, é a condição do mundo, o planeta físico. Nós somos nós que formamos o mundo. Nós é que formamos o mundo. No orbe, no planeta Terra. No planeta Terra. Paulo, tem uma passagem de Jesus, quando ele coloca o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Como interpretar essa passagem? Que moradas seriam estas? Isso. E o que significa na casa de meu pai? Na casa de meu pai. Aí nós vamos ver, nós temos que remontar a João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lo já teria dito. Vou-me para preparar-vos o lugar. Ou seja, Vicente, olha que expressão maravilhosa que nos dá uma dimensão imensa de entendimento sobre isso. A casa, Pai, é o universo. É o universo. Num todo. Num todo. Os mundos são habitados. Sim, pela própria espiritualidade já nos foi dado a isso por Kardec. Agora, como entender a casa de meu pai há muitas moradas? Nós podemos interpretar o quê? Que morada, a casa do pai, podemos ver, pode ser o nosso íntimo. Nossa consciência, no caso. A nossa consciência. E as moradas, o estado mental nosso, de cada um. Aí vai a indagação para quem está nos assistindo. Qual o estado mental que nós estamos hoje? Cada um de nós nos encontramos. Com o que nós estamos habitando a nossa morada, a nossa consciência? Porque na 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E quando a gente começa a construir essa morada, que é a nossa consciência, a nossa casa mental, as nossas moradas, o nosso pensamento vai se iluminando, esclarecendo, e vamos construindo um mundo melhor para nós. Porque, por enquanto, o nosso mundo íntimo é um mundo ainda primitivo. É um mundo ainda, como diz Jung, de sombras, de um passado delituoso, criminoso. E hoje nós estamos tentando nos renovarmos. E a gente só se renova com o Evangelho. Com o Evangelho. Então, essa mudança mental que nós temos que ter para construir a morada, para construir o nosso íntimo, a nossa casa. E é interessante, o povo judaico não considera a consciência do cérebro como o tabernáculo. Eles não gostam nada de exterior. Eles consideram o tabernáculo no íntimo, no coração. Aí vamos entender o que é tabernáculo. Foi aquela barraca, a caverna que Moisés construiu para poder deixar ali as tábuas, ou seja, os 10 mandamentos. E só entrava ali o sumo sacerdote, depois que passar pela purificação. Ou seja, traduzindo isso doutrinariamente, o que a gente percebe? Somente aqueles que chegam num grau de pureza conseguem ver a Deus. Sim. Todos os espíritos vêm a Deus? Não, só quando a gente tiver este entendimento. Esse sentido que nos falta. Na escala espírita, a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, ela fala de 3 ordens que Kardec estudou muito bem. A terceira ordem estão o quê? A matéria predomina sobre os espíritos. A segunda ordem, o espírito predomina sobre a matéria. E na primeira ordem, o espírito puro. A matéria não exerce nenhuma influência mais são espíritos puros. Aí não se encontra lá
mencionando Jesus, porque Jesus não é espírito puro. Como não é espírito puro? Ele é um espírito crístico. Ele está além, porque o grau de evolução ele é infinito. Sim. E nós estamos onde? Pelo menos eu penso, eu estou na terceira ordem. Por quê? As paixões ainda nos predomina sobre nós. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a sensualidade, a cupidez, a luxúria, né? A luxúria, todo esse processo. Então, há muitas moradas na casa de meu pai. Meu pai. No Evangelho, o Cristo falava meu pai e às vezes vosso pai. Meu pai, porque o entendimento dele com relação a Deus era um entendimento perfeito. Ele já tinha essa comunhão com Deus. Identidade plena. Essa identidade plena. Eu e meu pai somos um. Isso. Vosso pai, porque nosso entendimento ainda, como espíritos imperfeitos que somos, num planeta de expiação e provas, nosso entendimento com Deus é muito pequeno. A nossa visão de Deus ainda é turva. E Kardec nos fala isso na Gênesis, através dos Espíritos, como? Como que nós vamos ver Deus? Como se a gente estivesse numa floresta espessa, as copas das árvores tivesse difícil ver a luz, e a gente vai subindo, aos poucos a luz vai se aparecendo. Vai dissipando, né? Quando passamos a copa das árvores, surge o sol brilhante, radioso. É Deus. É a visão nossa de Deus. É nesse sentido. Então, meu pai é o entendimento já de Jesus com relação à identidade plena. E o vosso pai é o que nós podemos entender. Por quê? Na questão 10 do Livro dos Espíritos, falta-nos ainda um sentido. Muita gente pergunta, por que a gente não entende Deus ainda? Nem você, nem eu e nem quase ninguém. Não tem nada a ver com a matéria. Deus não é energia, Deus não é luz, Deus não é força. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Porque nós estamos mergulhados nele. Sim. E ele está mergulhado. Deus é imanente, né, Paulo? Imanente na criatura. Exatamente. Ele se manifesta através dos próprios homens, mas ele é transcendente. Quer dizer, ele transcende a nossa condição, quer dizer, de espíritos. Nós somos criação, e Deus é criador. E nós devemos muito aos nossos irmãos judeus, hebreus, que nos trouxeram esse monoteísmo forte, vigoroso, com sentimento. Né? Nós temos que entender esse processo. Paulo, prosseguindo a nossa conversa, nós podemos entender, então, que existe vida fora da Terra. Quer dizer, essa ideia de ETs, de extraterrenos, isso é concebível pela doutrina espírita? Quando se fala ET, é fora da Terra. Extraterrenos. Nós já explicamos na questão da pluralidade dos mundos. Se os mundos são habitados... Por quem? Por quem? Pelos extraterrenos. E nós temos que entender, os discos voadores, nós temos que entender uma coisa. Se essas naves já vieram aqui, elas não vieram através de espíritos e de seres inferiores. De jeito nenhum. Só podem vir de seres superiores, né? Certamente. Aí o homem terreno fica tentando invadir os outros orbes, tentando chegar a Marte, etc. Por que nós humanos, nós espíritos imortais, não tentamos conquistar primeiro a nós? Nós mesmos, nosso mundo. O nosso mundo. Porque o dia que nós conquistarmos o nosso mundo interior, nos renovarmos, aí nós vamos descortinar para nós o universo. Porque fora desse corpo, desse jumentinho, como dizia Francisco de Assis, conforme o nosso grau de evolução, nós podemos alçar alturas. É tão interessante, gente, essa altura, que no livro Há 2000 anos, que conta a história de Públio Lentulus, que foi Emmanuel e sua esposa Lívia, quando a Lívia foi destroçada pelos leões no circo, quando ela trocou a roupa com a sua serva Ana, quando Simeão a pegou e ela viu o seu corpo destroçado e ela percebeu da imortalidade da alma que o Cristo falava, quando ela foi alçada aos páramos celestiais, que ela chegou e viu todo aquele esplendor, todos aqueles cântidos que ela nunca tinha visto na Terra, aí está lá a frase de Emmanuel:
Aí Lívia entendeu: há muitas moradas na casa de meu pai. E ela falou para Simeão: se eu soubesse que eu ia ter essa aventura que eu estou tendo, essa visão desse mundo espiritual que eu estou tendo, eu já teria me entregado ao Cristo há muito tempo. Então, se nós queremos realmente ter um mundo espiritual melhor, participar das colônias espirituais de luzes, façamos primeiro a nossa condição. Essa conversão. Ou seja, essa ressignificação da nossa existência. E nós só vamos conseguir ressignificar nossa existência praticando o Evangelho do Cristo em nosso íntimo. Vivendo o legado do... E isso que é a doutrina espírita. Por isso que é o Consolador prometido. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai e Ele vos enviará um outro Consolador que vai interpretar tudo aquilo que vocês não estão entendendo por agora. Falou aos discípulos. Paulo, interessante que nessa versão que você está dizendo aí, Paulo de Tarso, ele passou por essa situação. A caminho de Damasco, quando ele se deparou realmente com a presença magnífica de Jesus nele mesmo, é a atitude de conversão, quer dizer, voltar para dentro dele mesmo e encontrar aquela presença magnífica do Cristo nele mesmo. Quando ele pronunciou: já não sou mais eu, mas quem vivo, mas ele é quem vive em mim. Olha a tamanha identidade de Paulo, de Saulo, com Jesus, que depois ele passou a ser chamado de Paulo. E durante 30 anos ele sofreu as perseguições e as pedradas, né? E é interessante porque a conversão de Paulo não se deu ali no deserto. Ali foi um despertamento dele. A conversão se deu ao longo de um processo. Essa trajetória porque só no deserto, com Prisca e Áquila, ele ficou 3 anos tecendo e meditando. E é interessante que era um orador inflamado nas Santas Escrituras, né? Mas só que ele só conseguiu pregar o Evangelho. Antes ele tentava pregar, mas não saía. Ele só conseguiu pregar o Evangelho quando ele começou a falar de dentro com sentimento. Com sentimento, é esse sentimento. Paulo, os mundos habitados, eles podem ser físicos, como nós, por exemplo, o planeta Terra, e também espirituais? Sim. Se nós falamos na questão número 1 sobre 50 e tantos milhões de planetas semelhantes à Terra, obviamente que esses planetas têm corpos físicos. Ou seja, a forma humana, de acordo com os espíritos, é a mesma em todos os mundos. Só que cada um tem os órgãos de acordo com a natureza do mundo. A natureza do mundo. O perispírito também é de acordo com a atmosfera espiritual. Os fluidos desse mesmo fluidos, mundo. Exatamente. Então, nós temos, sim, mundos físicos e mundos espirituais. E quais seriam esses mundos espirituais? As colônias espirituais. As colônias. Na 234 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se existem essas colônias, esses mundos de transição, onde espíritos errantes podem viver. O que são espíritos errantes? Nós, como espíritos errantes, estamos esperando o quê? É aquela transição entre a espiritualidade e a reencarnação. Sim. Os campos, eles chamam de bivaques, são os acampamentos. Em momento nenhum da codificação, Kardec mencionou sobre as colônias espirituais, mas nessa questão, aí um estudioso tem que aprofundar, ele fala das colônias espirituais, porque na época não era ainda permitido. Nós só fomos realmente dar o sentido das colônias com o livro Nosso Lar, que pareceu uma ficção, Por que pareceu uma ficção? Porque quando não se estuda profundamente perispírito e fluidos, não dá para entender. O livro Nosso Lar é uma ficção científica e muito bem elaborada. Então, o Nosso Lar, que está de acordo com a descrição de André Luiz, a 300 quilômetros sobre a cidade do Rio de Janeiro. Como temos várias colônias. Muitas colônias. Né? Sobrepostas, né? Cita-se Novo Horizonte sobre a cidade de Belo Horizonte, tem sobre Salvador. Ou seja, temos vários. Então, são esses mundos transitórios. Nós estamos. Cada um pertence a uma colônia. Agora, se nós vamos retornar para essa colônia, já é um
um processo de evolução e progresso que nós vamos fazer aqui no mundo físico. Então, as colônias espirituais são colônias espirituais onde nós vivemos sem o corpo físico, porém com o perispírito. Porque o perispírito acompanha sempre o espírito. Temos que ter essa questão. Já caminhando para a nossa finalização, existe hierarquia dos mundos em termos evolutivos? Os espíritos acompanham essa evolução? Sim. Nós não citamos aqui, Vicente, a escala espírita. Foi. Se nós citamos a escala espírita, nós vamos passando da terceira ordem para a segunda ordem, para a primeira ordem, né? E é interessante que na questão 540 do Livro dos Espíritos fala, né, do átomo ao arcanjo. Porque o Cristo, ele não nasceu puro. Ele teve perfeito todo o processo evolutivo e progressivo como nós estamos tendo. Eu até brinco, eu falo assim, ainda vou governar o mundo. Claro, que se nós formos chegar ao grau de pureza, ao grau de Cristo, nós vamos governar o mundo. Certamente. Quando? Não sabemos. Vai depender da nossa caminhada, do nosso esforço, da nossa vontade em querer aprimorar os nossos sentimentos, a nossa intelectualidade. Aí são as duas asas que Emmanuel nos fala, da sabedoria e do amor. E da moral. Porque a nossa asa está quebrada, está capenga. Porque a gente desenvolve muito mais o lado intelectual do lado que o lado moral. E a gente só evolui, só tem uma forma de evoluir, que é pelo amor. Só evoluímos. O progresso é intelectual. E a dor, ela não evolui ninguém. A dor é retificação. A dor é despertamento. Porque nós temos que arrependemos. Sim. Temos o remorso? Temos. E aí? Espiamos. Espiar o quê? Os nossos crimes. Contra o quê? Contra a consciência cósmica, contra as leis divinas. Para depois repararmos. Repararmos com o quê? Com o bem. Em nós, para nós e para com que o outro, com o outro que nós fizemos o mal no passado. Então, Vicente, e esses mundos são mundos, a Terra, mundos primitivos, onde as primeiras encarnações do Espírito, né, a Terra já passou por ele, expiação e provas, que a Terra está nele, né, ou seja, ainda tem expiação, tem doenças, tem enfermidades, e mundo regenerador, aquele mundo de convalescência. Aquela pessoa que passou por uma cirurgia de grande porte está em convalescência. Esse é o mundo de regeneração. Está recuperando. Caminhando para o mundo ditoso e até chegar no mundo celestial. A Terra está caminhando. Estamos em processo de regeneração? Como? Estamos. Mas só seremos um mundo de regeneração se nós nos regenerarmos. E como vamos nos regenerar? Pelo Evangelho do Cristo. Fazendo o bem, praticando o amor, a caridade e, acima de tudo, sendo fiel aos ensinamentos de Jesus. E esses mundos, então, certamente, eles se encontram em nós mesmos. Em nós mesmos. A atitude é essa, voltar para dentro de si mesmo, né? E buscar realmente essa identidade com o nosso Criador, o nosso Pai Celestial. Ô Paulo, nós já estamos finalizando o nosso programa dessa terça-feira. A gente quer agradecer a você por essa presença, por essa sua coparticipação do programa Nova Era, dizer aos nossos amigos ouvintes de que é importante receber você aqui em outras vezes, para que nós possamos, assim, de certa forma, descortinarmos mais com relação a esses assuntos pertinentes à doutrina espírita. Então, fica aberto aí o convite para outros momentos, da gente poder estar com você aqui conversando a respeito dessa variante de assuntos doutrinários que nós temos dentro da doutrina espírita. Então, queremos aqui, desde já, agradecer a você, telespectador da TV Candidez, por ter aberto a sua casa, seu reduto doméstico, para receber no seu lar a nossa sala de aulas, na onde nós tratamos desses assuntos pertinentes a nós mesmos. Queremos agradecer a atenção, a participação de vocês por ter assistido esse programa e dizer que estamos felizes em poder estar
dirigindo a todos vocês, tratando de assuntos doutrinários, assuntos do Evangelho de Jesus. Que todos vocês possam, nessa terça-feira, ter um bom dia, um dia cheio de muita paz, de muita alegria. E nós convidamos vocês para a próxima terça-feira, onde novamente às 7 horas da manhã, mais um programa Nova Era. Um bom dia, muita paz, muita alegria, muita luz na sua vida.